Antes de começar a nossa aula de hoje, eu gostaria que você se fizesse algumas perguntas e refletisse sobre elas. Mas lembre-se de ser totalmente honesto consigo mesmo na hora de respondê-las. Bom, como é que anda a sua apresentação pessoal? Que tipo de imagem você acha que está passando para as pessoas no seu ambiente acadêmico e no seu ambiente profissional? Você sabia que a sua apresentação pessoal pode causar uma boa impressão ou mesmo má impressão? E às vezes ela também pode te abrir, assim como fechar portas. Hoje a nossa aula vai ser sobre apresentação pessoal e você vai entender por que isso é tão importante até o final da aula. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Alanis. Hoje nós vamos discutir sobre apresentação pessoal. Mas antes, eu acho que vocês já entenderam como é que funciona a dinâmica comigo. O que é apresentação pessoal, né? Bom, a apresentação pessoal é uma apresentação, digamos assim, uma exposição que você faz para outras pessoas, independente do ambiente, sobre as suas qualidades, as suas vivências, as suas experiências e os seus conhecimentos. Como eu falei para vocês, ela está presente tanto no ambiente acadêmico quanto profissional, familiar, social, em qualquer ambiente. Mas aqui a gente vai discutir um pouco mais sobre apresentação pessoal no ambiente acadêmico e também no ambiente profissional. Mas a apresentação pessoal também está muito presente hoje no contexto digital e é por isso que tantas pessoas investem em passar uma imagem atraente, né, de si mesmo nas redes sociais, até voltado para o ambiente acadêmico e profissional, porque, por exemplo, hoje um recrutador pode visitar o seu perfil no Instagram e pensar, poxa, bacana essa pessoa, bacana como ela se posiciona nas redes sociais. Então, a apresentação pessoal pode fazer uma diferença, sim, até no contexto digital, porque independente do ambiente, a apresentação que você faz sobre si mesmo, na verdade, conta muito sobre como você se coloca no mundo e um pouco também de quem você é. Então, ela faz uma diferença, independente do contexto, ela vai dizer muito sobre si mesma e é por isso que você precisa refletir sobre ela. E quais são os tipos de apresentação pessoal? Em primeiro lugar, a mais comum é aquela ao vivo, né, que você conversa com uma pessoa frente a frente e que ela tá te avaliando ali pessoalmente. E essa apresentação pessoal, se a gente for parar para pensar, ela está envolvida ali no ambiente acadêmico, por exemplo, em seminários, onde você tem que se apresentar para outras pessoas, onde você precisa estar atento na forma como você se porta, como você fala, que tipo de comunicação você usa, que tipo de expressões você faz, como você se veste, mas ela também é muito utilizada, por exemplo, no ambiente profissional em termos de entrevistas profissionais, por exemplo. Todos esses pontos que eu falei para vocês que vão ser observados no ambiente acadêmico, por exemplo, em uma apresentação de seminário, eles também vão ser observados quando você for fazer uma entrevista profissional. Ou seja, quando você se apresenta pessoalmente para outra pessoa ao vivo, os pontos que, vão chamar mais atenção, seja do seu professor, seja dos seus colegas, seja de um recrutador, seja de qualquer pessoa em uma empresa, é justamente a forma como você se veste, como você fala, que tipo de comunicação você usa, dentre outras coisas. E a apresentação pessoal, eu diria que ela é uma das mais importantes, se não a mais importante, justamente porque, por exemplo, num ambiente profissional, é como o recrutador vai esperar ver você todos os dias. Então, se você se comunica mal já na primeira entrevista, se você se veste mal, se você não tem, um tato sobre o que falar, como falar, que tom de voz usar, ou que tipo de roupa vestir, ele já não vai se encantar pelo seu perfil. Então, independente de currículo, independente de carta de motivação, a forma como você se apresenta pessoalmente no ambiente profissional faz muita diferença, especialmente se for o seu primeiro contato com a empresa. E aí, já no ambiente acadêmico, como você se porta, como você se comunica com seus colegas, como você apresenta algum trabalho, como você tem ali uma organização e disciplina ou uma relação boa com todo mundo, também faz diferença e é justamente isso que as pessoas vão observar em você. Então, fique muito atento na sua apresentação pessoal ao vivo. E ao vivo eu quero dizer no seu relacionamento do dia a dia, no contato presencial todos os dias com as pessoas, porque elas estão observando isso e elas observam isso o tempo todo, assim como você também faz bastante. Outro tipo de apresentação pessoal é aquela que a gente comentou na aula passada, que é a carta de motivação, onde você vai contar para o recrutador ou para qualquer outra pessoa que esteja te avaliando sobre as suas qualidades, as suas habilidades, as suas experiências e também os seus conhecimentos. E aí eu não vou retomar, tão profundamente tudo aquilo que a gente discutiu na carta de motivação, porque se você for um aluno fiel ali do curso, né, Currículo e Carreira, um curso aí, ele tá mais no underground, mas se você for um aluno fiel do curso Currículo e Carreira, você já sabe
qual a importância da carta de motivação e como escrever também. E por último, outro tipo de apresentação pessoal é aquela que algumas empresas pedem em alguns processos seletivos em formato de vídeo ou áudio. Às vezes pode parecer um pouco difícil. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em falar com as câmeras, vocês já devem ter percebido isso, porque eu sinto uma dificuldade. Para mim é mais fácil escrever, é mais fácil falar pessoalmente com a pessoa, mas algumas pessoas já sentem um pouco mais de facilidade com vídeo ou áudio. E é basicamente você ali num tempo cronometrado, um tempo máximo, para contar tudo isso que eu falei, suas qualidades, suas habilidades, suas experiências e os seus conhecimentos que façam sentido para a vaga. Como se você fizesse uma carta de motivação, dizendo ao recrutador por que aquela vaga faz sentido para você, em formato de vídeo ou áudio num tempo mais curto. Tem quem goste, mas eu particularmente não gosto, mas infelizmente tenho que fazer porque, assim, muitos processos seletivos eles acabam pedindo. E se você conseguir, por exemplo, se desenvolver ali na câmera, falar bem de você ou contar das suas habilidades para outra pessoa, já é uma característica que vai ser observada em você também, porque não é todo mundo que tem desenvoltura nas câmeras. Ok, Alanis, e como fazer uma boa apresentação pessoal? Tá, eu já entendi que é importante, tá todo mundo me avaliando o tempo todo mundo observa o tempo todo, blá blá blá. Mas como é que eu faço uma boa apresentação pessoal? Não faço ideia. Pois bem, vamos pensar no contexto de apresentação de seminário que você está fazendo ali em público ou pelo menos uma palestra, esse tipo de coisa. Você tem que se atentar muito ao seu discurso, como eu falei, a forma como você se porta, se veste, que tipo de linguagem você usa, que tipo de tom de voz você usa. E isso você vai conseguir fazer quando você entender o seu público. E o seu público, que eu digo, pode ser o recrutador, pode ser a sua turma, pode ser o público para quem você vai dar uma palestra, entenda ele. E se for um recrutador, entenda a empresa que você está indo se candidatar para fazer uma entrevista. Porque quando você entende tudo isso, por que é tão importante compreender a vaga, os requisitos, as qualificações, tudo mais? Justamente para que você consiga fazer uma boa apresentação pessoal de si mesmo. Quando você entende o que está sendo cobrado, você vai entender principalmente o que você precisa entregar ali naquele momento. E isso também serve para suas apresentações de seminário dentro de sala de aula. Se você conhece a sua turma, se você conhece a forma de... Se você conhece a metodologia de ensino e o que está sendo cobrado naquele seminário, você já consegue se organizar para fazer um bom trabalho. Outra coisa, tanto em entrevistas de emprego, quanto apresentação de seminário, palestras, qualquer outra coisa que envolve você falar por um tempo determinado, é muito importante que você tenha cuidado com esse tempo. Por quê? Porque se você falar demais, fica cansativo. Se você falar demais, você pode acabar sendo prolixo. Se você se alongar muito, fica desinteressante. Então, tenha cuidado com o tempo. E aí, aquelas dicas que eu te dei sobre a carta de motivação, sobre escrever, né, o que é mais relevante para aquela vaga, quando você for falar sobre si mesmo numa entrevista de emprego, cite o que é mais relevante, não precisa prolongar tanto, não precisa se alongar tanto, porque nem tudo aquilo que você está querendo contar é necessariamente importante para a vaga. E aí, se é um caso de um seminário, você já tem que pensar que vocês têm um tempo ali para se organizar e falar aquele tema que vocês tiveram que falar. Então, se você conseguir se organizar em termos de tempo, todo mundo consegue se apresentar, você é muito mais conciso, direto e objetivo sobre o seu tema, então você não corre o perigo de cansar as pessoas durante a sua apresentação. E aí, por exemplo, se é um caso de ambiente profissional onde você vai falar sobre a sua trajetória profissional mesmo, lembre-se, escolha os pontos mais relevantes sobre a sua trajetória profissional e que vão chamar mais a atenção do recrutador, já que você entende o que ele está buscando com aquela vaga. Outra coisa muito importante. Quando era seminário, eu particularmente gostava muito de escrever tudo aquilo que eu ia falar. Só que eu percebi que quando eu apresentava o seminário, ficava uma coisa muito engessada, sabe? Porque eu não conseguia me expressar além do que estava sendo escrito, apesar de ter um conhecimento, porque eu estudei para apresentar aquilo. Então, outra coisa que você precisa ter atenção é não decore o que você vai falar. É claro que ter os pontos principais, anotar se for preciso, mas assim, só para lembrar mesmo e não se prender aquilo, é muito importante. Mas se você decorar tudo que você vai falar, você perde a sua espontaneidade. E no ambiente profissional, ou mesmo ambiente acadêmico, isso vai estar sendo avaliado. Então, não precisa decorar, anote os pontos principais, seja da sua trajetória profissional, se for o caso de uma entrevista,
ou dos pontos mais importantes da apresentação na faculdade, justamente para que você não se perca, porque isso é possível. São tantos conhecimentos, tantos pensamentos, tantos acontecimentos, que a gente pode acabar se perdendo sim, mas não decore. Anote os pontos principais, porque aí você vai abrir espaço para a espontaneidade e você vai conseguir ali criar um sentimento gostosinho ali com o público, com o seu entrevistador. Ele vai ver que você é uma pessoa espontânea, comunicativa. Então, tente explorar justamente isso, a espontaneidade, a criatividade, mas também não se perder e ficar prolixo. E é justamente por isso que a gente precisa ter em mente ou anotar os pontos mais principais daquilo que você quer falar, para que você não se perca, para que você não se alongue no tempo, mas também, assim, mantendo a espontaneidade e a criatividade. Em penúltimo lugar, assim, sobre como fazer uma boa apresentação pessoal, eu diria treine. Se você tiver que treinar apresentando para outra pessoa, treine. Se você tiver que treinar olhando para o espelho, treine. Se você tiver que gravar você mesmo fazendo uma apresentação de seminário, uma palestra, qualquer coisa, ou, sei lá, uma entrevista, treine. Não tem problema se você achar que vai ficar ridículo, assim, gravar um áudio e depois ficar se vendo. Cara, tá tudo bem. Vocês acham que eu gosto de ficar me assistindo no YouTube? Não gosto. Meu cabelo soltou. Gente, é isso. Coisas que acontecem no meio da aula, mas enfim. Treine sempre, porque você vai conseguir entender justamente quais são os pontos ali que você tá falhando, que você precisa melhorar. E se você quiser uma opinião de uma pessoa por fora, seja vendo o seu vídeo ou vendo você se apresentar, tá tudo bem também, peça opinião para essa pessoa, porque às vezes a gente não consegue perceber, mas outra pessoa consegue. E aí, por último, trabalhe a sua autoestima e a sua autoconfiança. Por quê? Porque quando você se conhece, você reconhece as suas habilidades, seus conhecimentos, todas as suas experiências e como elas podem ser relevantes para qualquer ambiente, seja ele acadêmico ou profissional, você consegue sentir um pouco mais de confiança no que você está fazendo. Então você precisa trabalhar a sua autoestima. O autoconhecimento, ele dá espaço para autoestima e para autoconfiança também, mas primeiro você precisa reconhecer que você tem qualidades, que você tem habilidades, que você tem qualificações e que você é uma pessoa competente. E isso passa justamente pelo processo de autoconhecimento que eu falei para vocês. Então, às vezes vai ser necessário sim você fazer uma terapia para poder se conhecer, porque esse processo é um processo difícil de ser feito sozinho. Mas se você já consegue ali, no seu próprio, assim, na coisa do pensamento mesmo, reconhecer todas essas coisas, às vezes até anotando e tal, tá tudo bem também. Você só precisa reconhecer as suas qualidades, suas habilidades e ter autoestima, ser capaz de confiar nelas. Por quê? Se é uma apresentação de seminário na faculdade, você vai ter que confiar em si mesmo de que você tem o conhecimento para apresentar aquele tema. Poxa, você estudou. No mínimo, se você está assistindo uma aula sobre currículo e carreira, sobre como, assim, ter uma vida profissional bacana, sobre ter uma vida acadêmica bacana, você, no mínimo, estuda o conteúdo antes de apresentar um seminário. Então, assim, meu querido, você pode não saber tudo, ninguém sabe, mas você sabe um pouco? O suficiente para apresentar durante 15, 20, 30 minutos. Então, assim, acorda, autoestima, por favor, vamos trabalhar isso, você é capaz. E se você está se candidatando a alguma vaga, como eu já falei para vocês, é porque em algum nível aquela vaga faz sentido na sua vida, e em algum nível você tem as qualificações, os requisitos necessários para estar se aplicando àquela vaga. E se você foi chamado para entrevista, meu querido, mais ainda, ali é o momento de você realmente mostrar ao que você veio. Então, assim, tenha autoestima, tenha confiança em si mesmo. Às vezes esse processo vai ser necessário envolver uma terapia, sim, porque é um processo difícil. Às vezes a gente tem umas experiências que impactam bastante, então é muito mais difícil de desenvolver essas qualidades sozinho. Mas o importante é que você esteja, no mínimo, disposto a fazer isso. Porque seja no ambiente acadêmico quanto no ambiente profissional, você vai ter que ser capaz de reconhecer que você é uma pessoa capaz e que você tem habilidade e qualificação o suficiente para estar apresentando um tema ou para estar naquela entrevista de emprego. E aí, concluindo, eu espero que vocês tenham entendido a importância da apresentação pessoal. Eu tentei ser bem mais breve nessa aula, justamente para não cansar vocês. Aprendi apresentação pessoal, gravando aula sobre apresentação pessoal, olha que louco. Mas enfim, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. É muito importante que vocês estejam atentos a todos esses pontos sobre apresentação pessoal, porque eles vão ser muito observados, tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente profissional.
Então se atente mesmo a isso, porque você vai conseguir se destacar se você tiver uma boa atenção sobre como você está se apresentando para o mundo. Outra coisa muito importante que eu esqueci de mencionar, meu querido, pontualidade. Sabe aquela coisa ali das soft skills, das competências pessoais? A gente percebe em diversos ambientes. Pontualidade, proatividade, iniciativa, dedicação, esforço, comunicação, oratório, tudo isso a gente percebe na apresentação pessoal da pessoa. Não é só o momento que você se dedica a se expor a outra pessoa. A apresentação pessoal ela acontece a todo momento, porque a todo momento nos ambientes acadêmico e profissional, alguém vai estar te observando, então esteja atento, por favor, sobre como você está se portando nos ambientes e talvez se o seu perfil for público e você quer usar ele para outras pessoas te verem como um candidato em potencial, se atente também a como você está se apresentando nas redes sociais, como está o seu perfil, o que você está postando, o que você está curtindo, que tipo de conteúdo você está compartilhando para as pessoas que te seguem. Então, tenha atenção a isso, porque são coisas que a gente percebe, sim, eu como recrutadora percebo muito. Tem muitas pessoas ali que têm um currículo super foda e aí eu converso com a pessoa, ela é grossa, sei lá, ela não se veste bem ou ela não foi pontual. Então são coisas que a gente percebe e a gente leva muito em consideração na hora de avaliar uma pessoa ou não, de permitir que ela continue na empresa ou não. Então, como eu falei no início para vocês, a apresentação pessoal ela tem o potencial de passar uma imagem boa ou ruim, e mais ainda, ela tem o potencial de abrir ou fechar portas na sua vida, ok? A gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até semana que vem.